Tertúlia. Hoje é dia 11 de maio de 2016, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3750. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 17 máximos. O tema de hoje a ser debatido é neoversão existencial, da especialidade para a reurbanologia. E esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. Então, a Dulce é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Administração e Educação, brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1999. Autora dos livros Autoconsciência e Multidimensionalidade, de 2005, Vontade e Consciência Inteira, 2014, TNPcista desde março de 2000, e EPICOM desde abril de 2014. Obrigada, Cádio. Agora, aqui na definologia. A neoversão existencial é a condição atualizada da consciência, homem ou mulher, vivenciando características pessoais singulares, genéticas e paragenéticas, ao ressomar em neomesologia na era da reurbanização terrestre, enfrentando os neodesafios evolutivos reurbanológicos. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal reurbanológico, o mater pensene da reciclagem existencial, a sustentação do holopensene reurbanizador. Aqui na fatologia, a composição diversificada do elenco da Reurbex, as demandas da existência intrafísica, o confort ressomático sendo um soma o 1% da forma e a consciência os 99% do conteúdo. A superpopulação planetária, as tarefas retratativas perante as consciências envolvidas na interprisão grupo-kármica, o estranhamento do próprio soma, a inarredabilidade evolutiva, a esperança de reciclagens existenciais das consréus. A elencologia conscienciológica, as chances de conquista da tríade traforismo, solidariedade, mega-fraternidade. A holobiografia do pré-ressomante delineando a neoversão existencial. A FEP do intermissivista, a autovivência primeva do estado vibracional. As chances derradeiras de evitação das transmigrações interplanetárias a menor. As decorrências advindas da mudança de dimensão das consciências sem ressomarem na Terra há séculos. A dinamização da autoevolução com a assunção da vida multidimensional diante da neoversão existencial. A TENEPS enquanto esteio evolutivo na interassistência às consréus. A Comunex interlúdio. Agora, aqui na argumentologia, eu chamo a atenção para essa listagem, denominada aqui ressomatologia, com os 15 aspectos passíveis de serem considerados aí nos estudos e hipóteses de neoversão existencial. Também no detalhismo, a gente tem 25 sessões, configurando o máximo para o verbete. E aqui na remissiologia, na divisão acabativa, eu destaco autobagagem holobiográfica, neoego, neomesologia, palco existencial, palimpsesto consciencial. E aqui na frase enfática, a neoversão existencial é condição ímpar no périplo evolutivo planetário. Vale ortopensenizar e atuar com determinação para melhor usufruir da ressoma, interassistindo na era da Reurbex. Aqui na questionologia, você mantém-se lúcido para o ineditismo do momento existencial planetário? Qual o grau de empatia, proatividade e interassistencialidade vem exercendo na convivência com os compassageiros evolutivos terrestres?
E aqui na bibliografia específica, a gente tem duas fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Ana Rocha, Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Para reurbanologia, abertismo, adaptação, ciclo crescendo, evolução, holobiografia, neoconvívio, neodesafio, neoedição, neoenergossoma, neohistória, neoperformance, neovalor, neovida, paragenética, reciclagem, ressoma, seriexologia. Agora, pessoal, antes da gente entrar aqui no verbete, eu queria chamar a atenção aqui para o convite da Interpares, que é a Associação Internacional de Aportes Interassistenciais. Ela convida para a Assembleia de Fundação Institucional, agora, dia 15 de maio de 2016, às 19 horas, aqui no Discernimento. E a gente conta com a participação de todos vocês, ciente aqui da importância dessa instituição conscienciocêntrica, que é voltada para a questão da ajuda, né, dos aportes financeiros de diversos modos para as pessoas necessitadas, enfim, que tenham uma relação mais estreita com a CCCI, tá certo? Então é isso, vamos lá, vamos prestigiar. A gente tem também uma chamada que é do campo avançado de mega euforização, que vai ser de 29 a 31 de julho aqui no CAEC. Esse campo, ele é formado diante de toda a experiência do professor Moacir Gonçalves, numa dinâmica também denominada de auto-mega-euforização, que é uma dinâmica semanal aqui no CAEC. E o professor Moacir me convidou para participar, então eu junto com eles, nós somos os epicões desse curso. E a gente tem 2 verbetes, quem tiver interesse em estudar, do professor Valdo Vieira, que é a mega-euforização, e também os dividendos da mega-euforização. E você pode aprofundar aí no tema, lembrando que o professor fez várias, vamos dizer, sessões de mega-euforização aqui no Tertuliário. Foram várias, muitas pessoas puderam participar e realmente esse campo é muito interessante, muito avançado. A gente vai buscar, então, conseguir chegar ao nosso máximo, não é? Porque a mega-euforização depende da participação e da predisposição de todas as pessoas participantes ali naquele ambiente, naquele holopensene. Então, ela propõe, por exemplo, o refazimento holossomático, a mega-ortopensenidade, o mega-revigoramento na autoprontidão assistencial. Então, fica aí o convite. Agora, antes que o Card me pergunte, eu gostaria de comentar aqui sobre a minha motivação para escrever sobre esse tema, escrever esse verbete, né? Esse tema, assim, embora ele seja um tema assim macro, né? Vamos dizer assim, que diz respeito à condição planetária, todos os intermissivistas e tudo, ele tem uma origem muito particular da minha própria vida, né, da minha vida atual. Eu, desde criança, muito pequena, eu tinha um hábito que me incomodava, de certo modo me perturbava, mas aquilo era como se fosse uma centelha, uma chispa discernidora, ou uma mini chispa, vamos dizer assim, me chamar a atenção para uma outra realidade que não era aquela que eu estava vendo. Então, eu me deparava assim, me olhando no espelho, e eu estranhava o meu sono, eu me estranhava. E eu ficava pensando no que teria por trás daquilo, e refletindo sobre aquela situação. E, claro, infelizmente eu não tive nenhum lampejo de recuperação de cons mais forte, mas, de todo modo, aquilo me marcou durante muito tempo. E
conforme eu fui recuperando coisas, enfim, finalmente conheci a Conscienciologia, eu pude entender aquele estranhamento que eu tinha desde pequena. Eu, enquanto consciência, estranhando aquela imagem de um soma atual. Provavelmente tinha ali já algum lampejo de alguma retrocognição, alguma coisa relacionada à holomemória, enfim. E junto com isso eu tenho uma afinidade muito grande, eu gosto muito do tema da Reurbexologia, né? Eu integro aí dentro, ao meu modo, dentro do que eu possa, eu tenho muito pouco tempo para atuar mais intensamente, mas eu faço parte do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia e realmente esse tema me interessa demais, assim, em termos de pesquisa, né? Então é isso. A motivação, eu juntei então essa questão dessa condição e o quanto que isso pode atrapalhar ainda as pessoas que não têm o conhecimento, não tiveram ainda acesso ao paradigma consciencial, por exemplo. Essa questão da pessoa fazer essa correlação, né? Que ela não é aquela pessoa que está ali se apresentando com aquele corpo. Ela é alguma coisa mais complexa, bem mais antiga e que envolve fatores muito mais integrais, né? E complexos do que aquilo que se aparenta ser nessa versão que a gente tem aqui. Daí, então, eu tive essa... Também foi uma intuição, assim, de relance que eu tive, provavelmente de um amparador extrafísico, porque eu estava saindo de uma atividade bem demorada de voluntariado na Enciclosapiens, e eu tive esse lampejo desse tema, né, da questão da versão existencial, especificamente da neoversão existencial, conectada a toda essa circunstância de Conscienciologia, curso intermissivo, Cognópolis, né, toda a nossa realidade aqui atual, né, nesse século XXI. Quer colocar, Sim, Paulo? aproveitando que você falou que desde pequena tinha essas intuições, com que idade conheceu a Conscienciologia? Porque eu só fui acessar com 50 anos, então Não, perdi muito tempo. eu acessei a Conscienciologia muito tardiamente. Eu tinha 38 anos, mais ou menos. Eu podia ter acessado antes. Eu morei desde 14 anos no Rio de Janeiro. Eu morava no bairro que o professor Valdo morava. No bairro que tinha o Centro da Consciência Contínua, mas eu não conseguia acessar. Eu era muito próximo, eram algumas quadras. Eu não conseguia acessar. Eu ficava borboleteando, tentei entrar em várias organizações, tipo... tinham várias, né? E eu me lembro que teve uma que eu fiquei assim, muito chateada e magoada. Eu era bem jovem, tinha 17 anos, 18 talvez. E eles me recusaram. Eu pensei, puxa, que bom. Depois eu pensei, puxa, que bom, né? Que bom, até que ponto não teve aí algum dedinho de amparo. E então é isso. Eu demorei demais. Eu precisei abrir mão e foi quando eu pedi demissão de um emprego que eu tinha e eu comecei a fazer uma reciclagem muito grande. E então eu cheguei, aí eu encontrei Conscienciologia. E aí então entrei, já engrenei, né? Mas foram décadas. 3 décadas praticamente. Agora aqui, tem uma pergunta na Fatologia, na página 2. Na quarta linha, de baixo para cima. Você poderia comentar as chances da contribuição pessoal à nova árvore do conhecimento humano? Então, essa questão da árvore do conhecimento humano é alguma coisa muito antiga, né? Desde as iniciações até os filósofos e pensadores contemporâneos, né? Tem livros escritos sobre isso, tem muitas abordagens. Aqui, a proposta aqui é a gente pensar no quanto que a nossa condição de intermissivista, nessa neoversão existencial,
ela nos permite e nos dá uma chance enorme de contribuir para essa nova árvore do conhecimento, ou seja, uma nova árvore do conhecimento que pressupõe a multidimensionalidade, as questões todas contidas, íncitas no paradigma consciencial. A questão do próprio holossoma, que não deixa de ser a origem, né, a sementinha que me deu ideia para esse verbete. E, então, quando a gente estuda, penseniza sob esse novo paradigma, a gente já está contribuindo para essa nova árvore do conhecimento humano. E quanto mais a gente replica, retribui, escreve, fala, conversa, dá aula, penseniza, mais intensa e mais efetiva vai ser essa nossa contribuição. Então aqui fica assim um convite, né, e uma reflexão aí para a gente, da gente não desperdiçar essa nossa oportunidade, né? Ontem na tertúlia foi colocado aqui, em função de alguma pergunta, enfim, dos debates aqui com a professora Kátia Aracaki, esse limite, né, de onde, quando e de que modo a gente assistir ou a gente fazer omissão deficitária ou até que ponto a omissão é superavitária. E muitas vezes a gente fica mais inibido de colocar, até às vezes na família, no ambiente mais restrito, a gente pode ficar inibido de colocar algumas considerações mais arrojadas, né? Porque a nossa visão de mundo sem nenhuma cabotinagem, mas ela é muito arrojada em função do que se coloca numa conversa ou de uma discussão. A gente tem uma apreensão do planeta, da vida, do mundo, muito diferenciada, dependendo da situação. Então, é uma coisa assim que eu tenho procurado me colocar, assim, tenho tentado me colocar de uma maneira mais positiva e mais posicionada, de não fazer esse tipo de omissão, porque mesmo que você não vá querer fazer, nem possa, né, querer incutir alguma ideia na cabeça de alguém, de modo algum, a Tales não combina com isso, mas aquela questão de lançar uma semente, né, de fazer lançar aquela ideia assim. E aí a pessoa pega ou não pega, estuda, ou pelo menos para pensar sobre uma condição mais complexa, né, mais ampla, dentro de um paradigma mais abrangente que possa ajudar a desembaraçar aquele assunto. Então, é isso, essa questão da árvore do conhecimento, isso também tem muito a ver com muitas das minhas reflexões que, por exemplo, culminaram no meu primeiro livro, que é o Autoconsciência e Multidimensionalidade. Eu tinha, assim, já tinha conhecido, claro, a Conscienciologia, mas eu estava naquele momento inicial que eu acho que muita gente, os inversores eu não sei, eu tenho a impressão que não, que é outro processo. Mas eu vejo assim, entre os reciclantes, que muitos passam por essa condição de você, ao tomar contato com o paradigma consciencial, você leva aquele choque de realidade. Assim, puxa, mas se isso é uma verdade, então está tudo errado na minha vida, tudo que eu li até agora está muito incompleto, tudo que eu fiz até agora tá faltando uma coisa muito séria. Eu estava equivocada em muitas das minhas colocações ou ideias. E eu tinha, então, era um acesso, é como se fosse uma tempestade de questionamentos sobre isso tudo. E aí, então, foi que eu fiz uma série de perguntas, de questionamentos, e comecei a entender que eu precisava escrever sobre isso. Aí foi então que eu escrevi o Autoconsciência e Multidimensionalidade, que eu percebi que era uma coisa que me faltava. Eu não tinha isso. Eu não tinha essa autoconsciência até então. E daí toda aquela minha desperdício, né, de vida, enfim. Podia ter refletido sobre isso tudo mais cedo, né? E aí eu espero que na próxima
consiga, então, como muitos aqui já declararam isso, né, que a gente consiga recuperar mais cedo os cons, né? Eu tinha projeção desde criança, eu tinha muita projeção. Eu sei que eu morava numa determinada casa, que eu saí dali com 7 anos, mais ou menos. E nessa casa eu tinha muita projeção, eu lembro assim perfeitamente até hoje. Mas eu não tinha noção do que era, eu não, né, na vigília física ordinária eu não tinha noção, mas eu tinha aquela coisa de criança, que muita criança tem, né, que eu sabia voar, que eu realmente tinha uma coisa diferente, eu sabia voar, então aquilo para mim, mas eu não ligava os pontos, né, então fica aquele vácuo, né, cadê a autoconsciência multidimensional? Se tivesse, nada disso teria acontecido, né. Aí aqui, bom, enfim, isso tudo vai colaborando para uma nova árvore do conhecimento, não é verdade? Qualquer conhecimento que você adquira, tendo esse paradigma embasador, você vai absorver, aprender aquele conhecimento de um novo modo, né? Agora, aqui tem uma outra pergunta na parafatologia. Você poderia comentar o autoparapsiquismo ascendente, indispensável no trabalho de assistência às cons-réus? Então, aqui entrando assim mais propriamente dito na questão da para-reurbanologia, eu vejo que essa questão do autoparapsiquismo, né, até dando continuidade àquilo que eu falei anteriormente, ele é fundamental. Quanto mais lucidez a gente tiver, quanto mais estofo energético, mais a gente tiver uma tara parapsíquica melhor, mais a gente vai poder fazer a assistência necessária aos cons-réus, né? Porque a gente não pode esquecer que com esse incremento da ressoma de consciências reurbanizadas, mais vai ficando difícil a situação do planeta. E mais isso vai exigir mais ainda uma postura proativa, assistencial nossa. Se hoje a gente não tem, o planeta não tem ainda capacidade, não é? Nós também não temos mérito para isso, para ter muitos evoluciólogos já assumidos, né, aqui na nossa sociedade, e a gente sabe, isso foi colocado, foi escrito pelo professor Valdo, que no futuro o planeta vai ter um monte de evoluciólogo assumidos, para que eles possam ajudar melhor o processo da Reurbex. Então, enquanto a gente não tem essa situação, vamos fazer a nossa parte, não é verdade? Vamos trabalhar o nosso parapsiquismo para a gente ter mais autolucidez e poder, com isso, fazer mais assistência às consciências reurbanizadas que cercam aí o nosso dia a dia, que são compassageiros evolutivos. A gente sabe que até muito pouco tempo a gente também estava na baratrosfera. Por algum motivo a gente foi retirado, foi resgatado, passou por algumas outras situações, mas enfim, conseguimos fazer um curso intermissivo e hoje a gente está aqui ressomado com essa nova escola, né? Com essa nova proposta aí de estudo e de reciclagem. Você quer perguntar? Isso, na efeitologia. Os efeitos da paragenética na superação da genética e da mesologia, né, desfavoráveis. Eu poderia comentar aí? Pois é, a gente sabe que conforme os estudos aí da parageneticologia, né, colocados aí pelo propositor da conscienciologia, conforme a gente vai evoluindo, conforme a consciência evolui, ela progride, a paragenética dela se sobrepõe à própria genética e à mesologia. A gente tem o exemplo máximo disso que a gente conhece hoje, que é o serenão reurbanizador, que ressomou aqui com aquele soma de idiota, né, oligofrênico e tudo. E ali ele estava para constar presença no planeta, e a partir dali ele emitia as energias e
fazer a assistência necessária. Ora, com o estudo desse caso, a gente pode perceber claramente o quanto que uma consciência super avançada, ele era considerado um mega serenão, né? Conforme colocado pelo professor Valdo Vieira, era o serenão mais avançado que ele conheceu, e ele realmente é o líder da Reurbex no planeta Terra. Então, a gente pode fazer cotejos, né, extrapolações para a nossa condição, né? Para o que a gente pode vivenciar, né? Por exemplo, tirar o máximo de proveito do que a gente tem já na nossa paragenética, que é esse acúmulo da nossa genética, do que a gente vivenciou em todas as nossas vidas e nos nossos períodos intermissivos. E, por exemplo, a gente tirar partido da nossa paragenética já na condição de intermissivista, porque você concorda o quanto que deve ter sido feito manipulação cosmoética, paragenética nos intermissivistas para que a gente, de algum modo, conseguisse fazer mais reciclagens. A própria questão da cirurgia de destino, né, que foi o curso intermissivo para todos nós, o quanto que isso pode ter impactado na nossa paragenética e o quanto que a gente precisa tirar partido disso, né? Entre a nossa condição e a condição do reurbanizador, quase que tem o cosmos, né, gente? Mas tudo bem. A gente, na nossa condição, a gente já pode tirar partido, já deve, né, tirar partido e usufruir ao máximo dessa nossa condição um pouco melhor para que a gente possa superar as nossas mazelas genéticas. Muitas vezes a gente tem problemas genéticos em função da família que a gente foi obrigada ou que foi preciso a gente ressomar. Às vezes a gente escolheu, né? Mas enfim, às vezes a gente tem problema mesmo da nossa árvore genealógica, que a gente não tem como ainda superar aquele problema genético. E tem toda a misologia da Reurbex, que não é fácil. Basta ligar a televisão, ver um jornal, ouvir um noticiário e até conviver com alguns grupos, né? A situação no planeta está muito hard. A gente vê, por exemplo, a situação atual do Brasil, situação política. Tudo isso integra o momento atual de reurbanologia no planeta, certo? Então, aqui, essa questão do efeito é chamar atenção para o quanto que a paragenética é importante na superação da genética e da mesologia desfavoráveis, entendeu, Marcos? Aqui no nosso caso, a gente pensar na nossa condição dessa nossa neoversão existencial com uma paragenética melhorada, porque se a gente foi intermissivista, já está melhorada. Agora, a gente pode pensar também de uma maneira genérica, que todo mundo, nessa era da Reurbex, isso a gente pode generalizar, não sei se vocês concordam. Todo mundo que está ressomando na era da Reurbex tem uma paragenética melhor do que já teve. Alguma coisa melhorou. Porque se a pessoa acabou de sair, de ser resgatada de uma baratrosfera e ela passou por uma comunex de transição para depois ressomar no planeta, só esse movimento já dá uma prospectiva para ela de uma melhora, já tem aí todo um investimento na paragenética para que ela possa sair melhor nessa ressoma. Tem todo um investimento aí do maxi-mecanismo evolutivo para que a gente tenha êxito, né? Que o planeta tenha êxito, porque ninguém tem investimento sério de CLs, de serenões, de consciências amparadoras, consins também amparadoras aqui, camufladas, que a gente não sabe. Enfim, então é nesse sentido. Então, eu acho que melhora também, igual o nosso nível de lucidez para a gente ter feito esse processo, claro, né? E vai aumentando a responsabilidade também. Com certeza. Aqui, né? Responsabilidade é alguma coisa que permeia, né, aqui esse verbete. Eu não sei se você chegou a ler, aqui mais no final, antes aqui da acabativa, na página 5, né, eu coloquei assim, na grande nave terrestre, os compassageiros evolutivos
sejam com os réus ressomadas, pré-intermissivistas ou intermissivistas, mantêm em conjunto a responsabilidade em níveis variados pela convivialidade, a intercooperação e a interassistência em busca da viragem planeta-hospital, planeta-escola. Então, é bem dentro dessa linha do que você está falando, né? Aí depois eu coloquei aqui a questão do para-dever, né? Que, a despeito das finalidades evolutivas, cosmoéticas e tudo das operações transmigraciológicas, torna-se para-dever da consciência intermissivista, em neoversão existencial, atuar diuturnamente na evitação de transmigrações a menor e na profilaxia de melexes pós-ressomáticas nos ensaios teáticos da para-urbanologia. Quer dizer, a gente tem essa responsabilidade, você concorda? Eu concordo, não, e leva a gente para a responsabilidade. Exatamente. É. E aí, se a gente pensar naquela proposta, né, do professor Valdo Vieira, da pré-intermissiologia, tem tudo a ver, né? Como é que a gente vai ser líder assistencial na nossa próxima ressoma se a gente não der conta de fazer assistência a quem já está ressomado aqui? Como é que fica? Que incoerência seria essa? Quem já passou por uma etapa, já saiu do pior, já está aqui numa fase aqui já de tentativa de recomposição. Se a gente não der conta de fazer essa assistência, né? Como é que a gente vai se sair? Vai ser mais difícil? Eu acho que é impossível, né? Não vai dar muito certo. Então, a gente pensando assim em termos de convergência, de coerência, assim, esse max-mecanismo mesmo evolutivo da evoluciologia é bem interessante. Isso, essa condição de mini peça, né? É bem interessante a gente pensar essa oportunidade da neoversão existencial nessa era, para a gente conseguir realmente treinar, e claro, sem falar aí de alguma coisa que é bem séria por trás disso tudo, que é a questão das interprisões grupo-kármicas, né? Você falou em responsabilidade, claro que a gente está enrolado até o para-tal do para-pescoço, né? Com tudo que está acontecendo aqui. Então não adianta ficar reclamando nem choramingando. Eu, de vez em quando, até falei, puxa, que planetinha que eu ainda tô. Porque às vezes dá quase um pânico, né? Você fica assim, nossa, porque você não vê muitos oásis, né, ao longo do planeta. O negócio é bem complexo. Fala, né? Suar sangue, né? Pois Não é é. brincadeira, não. É isso. Isso. Sério. Parabéns pelo verbete. Ah, obrigada. Continuidade aí, é porque eu vi aqui o para-dever e uma das questões mais complexas para mim, que você colocou aqui, é como evitar a transmigração a menor, né? Fazer essa profilaxia nesse para-dever. Como fazer isso? Eu sou uma super, ainda aprendiz de qualquer coisa que está colocada aí sobre Reubex, né? Eu me coloco assim realmente na condição de super jejuna. Imagina, é a primeira vez que eu tenho contato com esses assuntos aqui. Eu tenho certeza que é a primeira ressoma que eu tenho com algum assunto parecido. Sim. Então, é tudo muito novo e a gente não sabe ainda como fazer. Agora, eu penso que todas as técnicas, as teorias, as propostas que a gente estuda na Conscienciologia, para responder essa sua pergunta, se a gente procurar estreitar aquele gap que tem, né, entre a teoria e a prática, de tudo que a gente já tem disponível e que a gente consegue fazer, com certeza a gente vai se aproximar do que a gente tem que fazer com os nossos compassageiros, né? Concorda? Então, Concordo, assim, porque a gente vai ter mais inspiração de amparador. Por exemplo, a questão da TENEPS é uma maneira muito séria, muito incisiva e muito contínua. Essa questão da gente fazer atares, isso ajuda demais, porque a gente não está aqui
A gente não está aqui contando prosa para ninguém, nem fazendo média com ninguém. A gente está falando o que a gente sabe, a gente está dando o máximo da gente para a pessoa que quer pegar e quer mudar, né? Agora, no fundo, a gente já sabe disso também, né? Que se a pessoa não quiser reciclar, paciência, não tem jeito. Não tem como você obrigar uma pessoa a fazer reciclagem, né? Agora, a gente tem como fazer o nosso para-dever de não se omitir quando a gente achar que precisa se omitir, né? A gente não ter medo, a gente enfrentar aquela condição de antipatia, que a gente banca mesmo antipático, né? Sou sim, não é verdade? Nossa, eu jamais vou esquecer algumas coisas que eu ouvi quando eu publiquei meu primeiro livro, de pessoas que não estudam Conscienciologia. É muito interessante, porque é uma coisa assim, é um negócio, você tem que bancar as suas ideias. Você tem que compreender que aquele é o seu papel de ser antipático mesmo, né? Entendi. Obrigada, viu? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Você quer falar? Oi. Tenho várias dúvidas, assim, que eu gostaria que você aprofundasse. Mas começando aqui em Fatologia, na página 1, queria que você aprofundasse um pouco a era do autodiscernimento. Então, a era do autodiscernimento, a gente pode dizer que ela converge, que é essa era nossa. Vamos dizer assim, a gente está no início do princípio desse autodiscernimento. É como se fosse assim, a era da Reubex, ela propicia uma era de autodiscernimento para aqueles que começam a estar interessados na evoluciologia. Você concorda que para a gente, na condição, por exemplo, de intermissivista ou de estudante de Conscienciologia, às vezes a pessoa não chegou a fazer um curso intermissivo, mas ela tem muito interesse e já está estudando e certamente na próxima intermissão ela vai fazer. Então, essa questão do autodiscernimento, do autojuízo crítico, da pessoa saber, né, o que é o melhor, o do pior, ela discernir o que é o certo do errado. Então, isso tudo vai começando a ocorrer com a pessoa que tem um pouco mais de lucidez, um pouco mais de consciência quanto a essa condição das múltiplas vidas, das múltiplas ressomas, da cosmoética, do próprio paradireito. A pessoa tem uma outra condição. Sim, né? e assim, tentando expandir um pouco mais esse autodiscernimento quando a gente fala da questão do parapsiquismo, né? Aí Com a gente certeza. vai lá para o crescendo, seriexológico, pitoniza epicom. Também é um processo de autodiscernimento, né? Onde com você deixa certeza. de acreditar Isso. só nessa influência extrafísica, Isso. começa a ter uma aplicação do discernimento quanto a essa informação que chega do outro lado, né? Exatamente. Mas esse processo é um aprendizado difícil, né? Através da sinalética. Totalmente, né? Principalmente que dependendo porque a gente tem várias situações. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você está acostumado a um modus operandi de eu tô em uma intuição. Agora não, eu tenho uma intuição e o que eu faço com isso? Você tem que, na minha opinião, assim, o mais sério disso tudo é a cosmoética. É aquela questão de você colocar o CPC ali aprumado com o seu cotidiano. Né? Porque isso que você colocou é bem sério. Porque a gente tem, nessa abordagem assim, de neoversão existencial, né? A gente tem desde aquela pessoa totalmente eletronótica, que sempre foi super materialista em todas as ressomas, e até em algum momento de alguma existência, ela pode ter mexido com o parapsiquismo, aí ela teve uma mudança de rota e por algum motivo convergiu para uma abordagem mais eletronótica, né? Mas, enfim, que ela tenha tido as últimas ressomas com uma questão mais da eletronótica, e aí ela ressoma com esse desafio de retomar uma abordagem multidimensional, de ver as coisas, né, com parapsiquismo e tudo. E aí tem aquele outro caso também que é bem sério, né? Da pessoa que, por exemplo, teve a última vida com uma condição ultra parapsíquica, mas que ela não tinha muita cosmoética com parapsiquismo numa outra vida.
E aí ela consegue chegar num curso intermissivo e tem essa oportunidade de estar aqui numa neoversão para reaprender a lidar com o seu parapsiquismo numa condição cosmoética. Mais cosmoética, a gente vai aos poucos, né? Então, assim, é um trabalho lento, né? A gente sabe, ninguém muda eu acho rápido. que assim, o esbregue também é tão grande quando você tem está esse esbregue. Você vai, mas você não quer botar a mão por inteiro. Né? Você tem medo, né? Também. Gato escaldado, né? Tem isso também. Isso acontece mas tá bom, bastante. obrigada. Depois eu faço outra pergunta. Tá bom, tá ótimo. Agora aqui, você poderia falar sobre a meta-optata cosmoética evolutiva na estrangeirismologia? Olha, essa meta-optata é um verbete do professor Valdo, e ele coloca que é como um resgate de expressão, né? Meta-optata assim, é tipo o fim colimado, a meta atingida, o resultado atingido. E é uma coisa assim que faz alusão a ex-criminosos, né? E ele coloca essa coisa da ex-criminosos intermissivistas da atualidade, por exemplo. Então, é um resgate de expressão. Você colocar essa meta-optata como fim evolutivo, né? Então, no caso da meta-optata aqui nossa, ela é cosmoética. A gente tem o objetivo de atingir, né? A gente quer ter esses fins, esses objetivos atingidos, mas são objetivos cosmoéticos, são evolutivos. Essa é a grande diferença. E daí essa ideia da gente realmente valorizar essa nossa neoversão, né? Porque eu penso assim, que mesmo a pessoa que não conhece a Conscienciologia, se a gente puder, aos poucos, pelo menos ilustrar a realidade planetária, e com essa teoria da Heurbix, por exemplo, eu acho que já dá uma luz no fim do túnel, né? Eu sei que é uma teoria super complexa para uma pessoa leiga, mas como que a pessoa pode ter uma noção tão maior do que ela pode esperar da vida ou da compreensão da vida, ela pensando nessa realidade mais abrangente, né, que o planeta passa. Então eu coloquei aqui a meta-optata porque eu acho que é bem dentro dessa linha da gente ter objetivos e da gente optar por objetivos mais amplos e mais cosmoéticos, né? Mais evolutivos. Bom, aqui na pensenologia eu já falei um pouco sobre isso, né? Ele pede para eu discorrer a respeito da ortopensenidade dos intermissivistas contribuindo com o momento evolutivo do planeta. Aqui é aquela questão que eu comentei ainda há pouco. Quanto mais a gente emitir ortopensenes, já dentro dessa nossa condição, com uma paragenética um pouco melhor, e mais a gente colocar em prática a nossa cosmoética, que vai ser colocada em prática obrigatoriamente a partir de um percentual de ortopensenidade, mais a gente vai contribuir para a melhora do holopensene no planeta. Então, isso é um para-dever nosso, né? É uma responsabilidade que a gente tem que cuidar. Cada vez que a gente pensa mal de alguém, por exemplo, que a gente fica assediado com algum assunto, a gente está reforçando o holopensene nosográfico da baratrosfera e do planeta. Então, a gente tem que virar o jogo, a gente tem que conseguir pelo menos 51%, se não 100%. A gente tem que conseguir se manifestar mais por esse lado ortopensênico. E é interessante a gente pensar o quanto que essa experiência motiva a gente para manter essa ortopensenidade. Eu falo muito dessa experiência que eu tive, mas é que realmente foi muito importante para mim, que foi uma experiência que eu tive no Serenário, e ali eu tive uma oportunidade, realmente eu posso dizer que eu fiquei aqueles dias de Serenário num ambiente que eu posso afirmar que eu não tive um pato pensene ali, nenhum. Foi impressionante. E no final eu me perguntava, né, mas por que eu não consigo manter isso na minha vida, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que a gente não consegue manter uma continuidade ortopensênica ao longo da nossa vida?
que a gente já sabe como é que é. Eu estou vendo aqui o Eduardo, estou lembrando das mini tertúlias. O quanto que a gente tinha aquele holopensene matutino diário, ortopensênico, né? O prazer que era a gente, eu pelo menos, acho que todo mundo, de acordar pensando, puxa, nossa, como eu sou feliz, puxa, estou indo para um ambiente ultra ortopensênico, enfim, homeostático e tal. E, enfim, cabe a gente continuar, dar continuidade, né? Conseguir manter isso. E claro que o desafio é isso perante toda a loucura da Urbex, que se manifesta e vai se manifestar por mais muitos anos, piorando, né? Mais complexa para a nossa convivência. Ô Dulce, seguindo ali, você coloca, após essa ortopensenidade, na pensinologia, a sustentação do holopensene reurbanizador. Tu poderia dar um exemplo, assim, até para a gente? Terezinha, ó, aí eu vou repetir o que eu já falei ainda há pouco. Eu me considero, assim, completamente aprendiz nessa questão de holopensene reurbanizador. Eu coloquei isso aqui pensando no esforço dos amparadores extrafísicos, no esforço que eles fizeram, que eles fazem, né, sob os auspícios aí do reurbanizador, de toda a equipe da Conscienciologia, enfim, Interlúdio, toda essa equipe, e a nossa responsabilidade ajudando a sustentar esse holopensene. Porque a gente volta para aquela questão de buscar realmente assumir a condição de mini-peça, né? Nesse maxi-mecanismo aí urbanológico. Porque esse planeta está passando por isso. Se a gente está aqui, se a gente é intermissivista, a gente está fazendo realmente a nossa parte? A gente está dando conta de tentar sustentar isso de alguma maneira. É claro que essa sustentação não é nossa, a gente é mini, sei lá o quê, nem sei o que nesse mecanismo aí, nesse processo, né? Mas eu tenho certeza, assim, nossa, isso aí para mim é óbvio, que a cada dia, ou a cada minuto, ou a cada hora, ou a cada momento que a gente consegue se manter com ortopensenidade, pensando assim, né, buscando fazer assistência, buscando se manifestar da melhor maneira, é como se a gente tivesse alimentando de alguma maneira, né, esse holopensene. E outro dia eu até pensei numa expressão, eu acho até que talvez eu escreva um pouco sobre isso, botei alguma coisa que eu escrevi. Eu pensei assim, nesse conceito de fractal reurbanológico. Sabe o que é fractal? Aquela coisa que vai repetindo com a mesma morfologia alguma coisa. Se você olhar na internet, tem bastante coisa sobre isso. E eu acho essa ideia do fractal genial, é uma coisa que me intriga. Aí eu pensei assim, que a gente intermissivista é um fractal da Urbex, não é verdade? A gente está aqui por causa disso. Então, a gente tem íncito. Querendo ou não, lúcido ou não, a gente é isso. Então, a gente tem que sustentar, né? Dulce, e duas ideias que me veio, assim, sobre a questão quando a gente sai do mundinho da gente, né? No momento que a pessoa sai e pensa mais a um alcance maior, né? De pensar fora, não só, digamos, Brasil. Então, no Brasil a gente está vivenciando tantas coisas, né? Mas, assim, quando, por exemplo, o tenepsista, ele pega um país, né? Tipo, para colocar na Tenepes, né? Um país. Também seria uma forma prática, né, da gente expandir essa questão da reurbanização. Não sei, me veio essa ideia. O que você pensa? Com certeza. Né? Esse é um projeto muito bacana da turma do pessoal da reurbanização. Do Colégio Invisível. Do Colégio Invisível, né? E eles propuseram esse projeto num encontro aí da Tenep. Sim, que teve aqui. Nós tivemos um curso, né? Isso. E eles trouxeram, que já tem várias pessoas, né, fazendo isso, tem né? Várias, Terezinha, tem várias. E daí a gente amplia essa questão da assistência e sai um pouco
do nosso, né? Aqui do meu, né? E ver mais essa questão mais do policarmo, não sei, a minha forma de entender um pouco mais, né? Como tu falaste, a gente ainda não tem todo, né? Uma ideia de como que seria, né? Poder ajudar mais, né? A gente vai tateando, né? Vai tateando, mas na prática é um exemplo, né? Com certeza. E você está falando desse caso, tá perfeito, eu concordo totalmente, eu acho que é isso mesmo. A sua colocação é bem em cima do lance com esse projeto. E a gente tem até um verbete da professora Aline Bittencourt, ela escreveu, eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu acho que é dinâmica tenepsológica, da tenepse e urbanológica, uma coisa assim. Daqui a pouco eu vejo, vamos ver se alguém lembra aí o nome correto, vale a pena ver esse verbete, é bem dentro dessa linha aí, da gente sair do mundinho da gente e ampliar, né? Outra coisa que eu queria aproveitar e comentar, na fatologia, ali na terceira linha de baixo para cima, os modismos baratrosféricos. Podia dar um exemplo, Dulce, para nós, exemplos desses modismos na prática, assim, tem né? um modismo muito, aparentemente muito bobinho, mas que eu penso assim, por exemplo, esse pessoal que se tatua, faz tatuagem no corpo todo. Isso virou uma moda tão banalizada que você vê gente apresentando programa, estrela de televisão e sendo ovacionado. E você vê que o visual é completamente esdrúxulo, esquisito. A gente perfeitamente pode fazer uma correlação, né, da pessoa ali. Outra coisa, eu sei que é um tema ultra mega polêmico, né, envolve um monte de coisa, mas todos esses penduricalhos que se colocam no corpo humano de uma maneira ostensiva, na minha opinião, é tudo baratrosférico, é resquício, é algum indício de baratrosférico, né? Síndrome de abstinência da baratrosfera, de algum modo, sem falar quer dizer, tem essa parte dos idiotismos culturais, né? Então, esses modismos todos, né? Você tem números, você tem, por exemplo, esse neonazismo, por exemplo. Você quer comportamento mais baratrosférico do que esse? Mais louco você entender? Aí, se você entrar na linha da criminologia, então são muitos, né? Muitas frentes de muitos tipos de cons-réus que aí você junta com a teoria da Heurebex e fica muito mais fácil de você, pelo menos, começar a tentar compreender, né, o porquê daquele tipo de manifestação tão frequente, né? Então, por exemplo, você vê a questão das crianças, né? Crianças criminosas, assim, a incidência é bem estranho isso. E lá, assim, eu vejo isso também lá em Goiás, lá tem muito, né? Que até o pessoal fala, né? O povo jornal, né? É tanta tatuagem lá e assim, eu já vi lá pais todos tatuados assim e com a criança assim, tipo 6, 7 anos tatuada também. Assim, vai levando por um lado, a importância, né, que vai dando para aquilo, né? E assim, tá em geral, né? As pessoas estão voltando muito para isso aí. Pois não, claro. Reurbanizar o Holopensene, eu acho que a gente pode iniciar analisando os fatos, tentando entender, procurando entender dentro do nosso paradigma aquela situação. Então, vamos supor, a questão do Brasil, a questão dos atentados, né, e outras coisas que a gente vê, o que a gente já faz? A gente já sai no pré-julgamento. E, na maioria das vezes, naquele julgamento convencional, que absurdo, que isso, que aquilo, que golpe, que a gente entra naquilo que, vamos supor, eu pensava 20 anos atrás antes de chegar aqui. Às vezes eu me vejo dentro daquele pensamento. E na hora que aconteceu o fato, a gente para e procura analisar aquilo
sabe? Dentro de uma abordagem, certo? Quais são esses personagens? Eles estão fazendo um absurdo, vai ter as consequências dele, mas eu não posso poluir, eu uso o termo poluição, porque na hora que eu pensenizo, eu estou poluindo a minha energia, né? E poluindo os ambientes onde que eu estou. Então, às vezes, a gente condena a poluição ambiental, mas a gente não se dá conta que nós estamos com a nossa energia, assim, aumentando o planeta hospital e não alimentando o planeta escola. Certo? Então, na hora que você começa, pelo menos eu começo a me comportar dessa forma, né, a usar essas técnicas, eu percebo que eu entro num outro patamar, que aí vem o amparo, né? Eu percebo a conexão e começo a ter a intuição de novas ideias a respeito daquele fato. Então, vamos pegar essa coisa tatuada. Eu estava no metrô um dia em São Paulo, e de repente, lendo, e de repente eu comecei a sentir assim, ó, é como se a minha bagagem cerebral, ó, ela começasse a ser reduzida. Ó, meu dicionário cerebral, uma hora, ficou tão reduzido que eu tinha dificuldade de definir aquilo que eu estava sentindo, entendeu? Eu não encontrava o termo, assim. E no que eu levantei a cabeça, tinha uma moça, era só eu e ela naquele vagão, e ela assim, ó, toda tatuada, com aquele cabelo vermelho espetado, com aquelas argolas no nariz, sabe, tarrachada aqui. E eu achava, assim, eu tinha o hábito de, quando via uma pessoa assim, eu falava, como que pode? Estamos no ano 2000 e uma pessoa assim, se vestindo como na Idade da Pedra. E naquele momento, assim, ó, veio a intuição, assim, ó, eu levo como hipótese daquela consciência e muitas outras terem ficado, assim, ó, séculos na baratosfera. Então, quando ela ressoma, ela vai conseguir pensar. O banco dela, o banco de dados é restrito, e a informação que ela tem ainda, vamos para a recuperação de cons dela, é lá daquela época. Entendeu? Então, aí a forma que ela se veste, a forma como ela se comporta. Então, a gente tem que assinar embaixo daquilo? Não. Mas, quando a gente olha, o preconceito, ela foi reurbanizada. Ela está aqui, ó. Ela entrou no programa de reurbanização planetária. Sabe? Então, da gente começar a olhar as coisas com o olhar do nosso paradigma. Era isso que... Está ótimo, isso mesmo. Muito bom, obrigada. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre, na parafatologia, página 2, primeira linha. Por favor, elucidar a holobiografia do pré-ressumante delineando a neoversão existencial. Bom, essa questão da holobiografia, a gente pode pensar, eu não tenho nenhuma retrocognição específica sobre isso, não. Mas, nesses estudos que eu venho fazendo sobre, no caso, a minha condição, né, de intermissivista e todo o conjunto, né, de toda a fatuística que envolve a minha ressoma, e que eu penso que a maioria dos intermissivistas pesquisa isso, né, estuda essas circunstâncias, né? Então, a gente pode imaginar pode presumir que isso tudo integra o nosso planejamento existencial. Então, essa neoversão existencial, até coloquei aqui na argumentologia, eu fiz uma listagem aqui que tem a ver com essa sua pergunta. Né? Você colocou a holobiografia do pré-ressomante delineando a neoversão existencial. Então, é claro que a minha neoversão existencial tem total relação com tudo que eu já fiz no meu passado.
ou boa parte, né? A gente sabe que não dá para apagar o passado, que tudo que eu faço hoje depende do que eu já fiz no passado. Por exemplo, a gente comentou ainda há pouco da questão da interprisão grupo kármica planetária. É claro que se a gente está aqui hoje, nesse momento, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que acontece hoje aqui, né? Com a situação atual do nosso planeta. Então, é para a gente pensar também, puxa, o que contém a minha holobiografia antes de eu ressomar, que me trouxe para eu ter essa neoversão existencial. Aí, por exemplo, você pode pensar, eu ter nascido nessa cultura, aí entra essa questão das estratégias evolutivas, que eu coloquei aqui na página 4, né? A estratégia evolutiva da ressoma em determinada cultura. Claro que eu não vou... Se eu sou intermissivista e teve um mínimo de planejamento, porque eu tenho uma proexis, teve um mínimo de planejamento para a minha ressoma, e dentro da minha condição de percentual de livre-arbítrio e de determinismo, é claro que a minha holobiografia foi fundamental para definir, né? Integrou essa estratégia evolutiva. Então, eu não nasci em determinada cultura à toa. Claro que não, isso tem a ver com as minhas confusões anteriores, com as minhas interprisões, com a minha responsabilidade com aquela cultura. E por aí vai, né? Toda essa listagem, ela permeia essa questão holobiográfica, né? A própria etnia, a própria relação que a gente tem com a educação, né? Às vezes tem aquela pessoa que ressoma numa família que tem tudo a favor dela ter uma educação boa, de qualidade, né? Tem uma valorização ali naquela família e uma condição para ela ter uma boa educação. E outras que são o contrário, vocês já notaram? Tem intermissivista mesmo, ou não intermissivista, enfim. Pessoa que ressoma em condições péssimas, ela tem que ralar muito para conseguir chegar na escola. Por quê? São as tais condições holobiográficas do pré-ressomante que vão delinear essa neoversão existencial. Você quer perguntar? Parabéns pelo verbete, né? Aproveitando aí que você estava comentando desses 15 aspectos na sessão ressomatologia, eu queria te pedir para você expandir o item 4, que é família nuclear, a estratégia evolutiva de readequação à família nuclear credora, e também o item 13, temperamento, que é a estratégia evolutiva da adequação temperamental à família. Os dois bastante no sentido de família, eu vi que você trouxe bastante no verbete a questão da família, na elencologia também, questão de mãe, irmã. No caso aqui, bom, a gente sabe o quanto que a família, para todos, é muito importante no momento que é onde a gente ressoma. Mas, para algumas pessoas, a família ela não é tão, vamos dizer assim, não é uma coisa tão intensa, né? Por exemplo, a gente sabe que tem intermissivista que perdeu a família, que a pessoa, hoje em dia, tá só, entre aspas, não tem mais aquela parentela próxima. Então, isso também tem uma gradação, né? Então, eu acho interessante a gente parar para pesquisar a nossa própria condição. A gente até tem verbete sobre esse assunto de família da Juliana, se eu não me engano, Juliana Nicolau. Então, aqui o que eu pensei? Essa questão da estratégia evolutiva de readequação à família nuclear credora, né? Então, aqui no caso, eu me coloco na condição de que eu devo para a minha família nuclear, né? Eu, na condição de intermissivista, provavelmente eu devo a eles. No meu caso particular, eu tenho uma família muito propícia, eu tenho uma família grande, eu tenho 5 irmãos, comigo 6. Meus pais foram muito favoráveis a tudo meu na vida. Eles me ajudaram na minha educação e tudo, tinham recursos e tal. Meu pai praticamente me obrigou a sair de onde eu morava para estudar no Rio de Janeiro. Eu tinha 14 anos. E então, essa questão, eu penso que é uma coisa séria, essa estratégia evolutiva aí, da gente se readequar nesse núcleo familiar
que a gente precisa se integrar e recompor aí as nossas relações, né? Essa questão de brigas no passado, de desavenças no passado, de dívidas que a gente não conseguiu sanar, por omissão, né? De não fazer o que tinha que fazer com aquela pessoa. Então, eu acho isso assim bem sério, sabe? A gente realmente tem que cuidar, principalmente na nossa condição, né? De ser intermissivista. Certamente a gente se preparou. Eu penso assim, eu faço a coisa ao contrário, né? Teria alguma lógica não ter acontecido não ter se pensado nisso? Aí eu não encontro solução, eu não vejo nenhuma. É claro que teve, não tem outra opção. Se eu nasci nessa família, claro que eu tenho que ter muita coisa aqui que eu tenho que trabalhar com ela, né, a partir dela. E aí, essa questão do temperamento eu acho muito interessante, porque tem aquela questão da atração dos afins, né? De você ter muita relação em termos de temperamento com quem você se relaciona e convive. E essa questão da estratégia evolutiva da adequação temperamental à família, eu penso assim, até em termos do que eu já pesquisei, né? Às vezes, você tem um temperamento tão próximo de determinada pessoa da sua família, você é tão igual a ela, que você briga muito com ela. Eu não consigo entender exatamente motivos intrafísicos. A minha explicação é resquício holobiográfico. Você pensa tão parecido com aquela pessoa, você é tão... seus valores, a sua maneira de pensar. No entanto, você briga tanto com ela, tem tanto problema, que você começa a puxar o fio da meada, né? Puxa, isso é problema do passado que falta resolver com a pessoa. E a hora que você resolve é impressionante. A hora que acontece ali um nível de desassédio, é impressionante como que aquela atração, ela que gerava muita desavença, é o contrário. Ela gera um holopensene ultra harmonioso. Eu acho assim impressionante, assim. Eu já tive algumas experiências nesse sentido, não só na família, mas de você de cara ter, por burrice mesmo, por ignorância parapsíquica e evolutiva, você se desentender muito com uma pessoa que tem muita afinidade no fundo e que o objetivo ali era você ter uma convivência muito estreita com ela. Então, assim, para a gente prestar atenção nisso, com a neoversão, que a neoversão é propícia para isso, né? Agora aqui, na Parafatologia, página 2, final da 5ª linha, você poderia comentar sobre as chances derradeiras de evitação das transmigrações interplanetárias a menor? Aqui é aquela questão que a gente sabe, quando acontece a reurbanização, né, que a pessoa tem a oportunidade de ressomar, muitas dessas congéus, elas têm uma chance aqui, elas estão na última chance, porque elas já fizeram tão mal à humanidade, e essa hipótese ela é bem plausível, da pessoa estar ali. É claro, eu não sei mapear para ninguém, para vocês, isso aqui é estudo, né? Mas a pessoa, ela provavelmente é a última chance que ela está tendo. Então, é como se essa neoversão dela fosse ali a chance derradeira, né? Olha, ou você topa agora, você vai em frente com uma existência mais promissora e menos maléfica, menos nosográfica, ou não vai ser possível, porque o melhor para você mesmo é ser transmigrado, né? E essa coisa da transmigração a menor, a gente é uma coisa que a gente tem que estudar muito, né? Como é que são as hipóteses de socorrer, o porquê, e para a gente compreender melhor mesmo a situação do planeta. Então, assim, eu coloquei nesse sentido, né? Porque eu penso que tem uma relação bem direta com esse tema aqui do verbete. Também ele pergunta na parafatologia, pede para esclarecer as decorrências advindas da mudança de dimensão das consciências sem ressomarem na Terra há séculos. A gente teve até uma colega que comentou ainda há pouco, né, dos hábitos
E a gente comentou aqui sobre esses vícios culturais, esses hábitos que a gente nitidamente percebe que a pessoa está ligada numa coisa, uma condição de antepassado de muito tempo. Claro que a gente não tem certeza disso, precisaria ter um parapsiquismo bem mais, pelo menos eu coloco aqui, né, como cobaia no caso, ter um parapsiquismo bem melhor, mas a gente tem os vislumbres, né? Puxa, essa pessoa, ela tem toda a pinta, tem toda a condição de estar há muito tempo sem ressumar, porque a vida dela é tão focada num passadão, os hábitos, as aspirações. Tem aquela pessoa que ela quer continuar vivendo um castelo medieval, que ela faz coleção de arma medieval, ela se veste como e ela se comporta, enfim. E as decorrências advindas dessa mudança, né, de dimensão, dessas consciências que não ressomam há muito tempo no planeta, essas consequências, essas decorrências são muito graves para o planeta. Por um lado, elas são ótimas, porque significa que a Reurbex está em andamento. Mas ela tem um impacto ali da autopensenidade daquelas consciências e daquele holopensene regressista, né, que elas insistem em inserir no planeta. E a gente vê também várias iniciativas nesse sentido, meio que apontando para esse tipo de consréu, né, que seriam as consréus regressivas. Então, isso tem um impacto muito grande. A gente não pode desprezar de modo algum essa característica. Você quer perguntar? Eu queria perguntar aqui, Dulce, na argumentologia, em ressomatologia, o item 9, nome. A estratégia evolutiva da senha onomástica. Você colocou aqui na condição da pessoa ter um nome, fazendo uma autoevocação do passado, da holobiografia dela. Eu tenho a hipótese que essa questão da senha onomástica, que ela pode ocorrer de várias maneiras. Desde aquela senha óbvia, assim, que é para a pessoa que fica assim, relembrando alguma coisa que ela deva fazer, até aquela realidade autológica que o professor Pedro Fernandes escreveu um verbete, que, por exemplo, tem aquela pessoa, eu lembro bem da Juliana dos Remédios, que é médica. Então, ele escreveu um verbete sobre essa coisa da realidade autológica, de uma lógica íncita ali no nome da pessoa e a realidade dela. Então, eu penso que a senha onomástica ela pode acontecer desde essa condição aí da realidade autológica até uma condição que não deixa de ter uma realidade autológica, mas que ela é mais sutil, assim, ela não é tão óbvia para outros, né? Por exemplo, eu tenho uma impressão e tenho algumas hipóteses sobre o meu nome, em relação a me ajudar a mudar o meu temperamento. E o meu nome composto, né, com os sobrenomes. E eu observo, assim, em algumas pessoas, eu penso que tem vários exemplos que a gente pode pensar até esse link, porque tem uma relação também, dependendo da família que a pessoa nasce, né? Já tem aí árvore genealógica, já carrega ali também um holopensene, uma paragenética, né? E essa questão, por exemplo, não tem relatos de pessoas que lembram que inspiraram os pais na escolha do nome? A gente tem vários relatos aqui na CCCI. Não só aqui, mas tem fora também. Então, é nesse sentido, entendeu? De que a gente ficar atento também. É uma linha de pesquisa que eu penso ser bem interessante. Tem nomes que são verdadeiras sentenças gramaticais, né? Sentença bélica, assim. Então, é por aí e aí isso compõe, né, essa neoversão, certo? Agora, aqui tem uma pergunta na estrangeirismologia e ele pergunta sobre o melting pot reurbanológico. Tem um erro aqui no verbete, tá? Ficou melting point, tá errado. É melting pot, isso é uma metáfora, né? Corriqueira aí, que é tipo de um caldeirão cultural. É como se fosse uma homogeneização
de algo que é muito heterogêneo, de várias culturas. Então, por exemplo, a gente tem essa realidade nessas cidades, assim, tipo, em países ou cidades, assim, megalópolis, que você tem muitas culturas ali se miscuindo, né? Fazendo aquele sinergismo, aquele sincretismo. Então, a gente colocou aqui esse melting pot reurbanológico, considerando a questão de que a gente tem um caldeirão cultural aqui de Reurbex, de Congerel, de intermissivista, e a gente precisa aprender ainda a conviver, é tudo muito novo para a gente. Está todo mundo ainda assim. Primeiro que a realidade é muito dura, né? É difícil a gente conviver com tanta notícia esquisita, né? Tem umas que eu tenho dificuldade, gente, sinceramente, de conviver, de visualizar. Eu tenho muita relação com o visual, né? Com a questão mesmo da imagem. E eu tenho muita dificuldade de conviver, de ver algum tipo de imagem que, obviamente, é a imagem baratrosférica aqui no nosso jargão, né? Então, esse é o melting pot aí, urbanológico, que a gente tem que a gente faz parte dele e precisa ajudar a resolver melhor aí a situação, né? Agora, você pede também para exemplificar a prioridade do grupo karma familiar na ressoma. Então, a gente sabe que, eu coloquei já ainda há pouco aqui, da relevância, da importância do grupo karma familiar para o momento da nossa ressoma. Eu já vi o professor Valdo Vieira comentar que algumas pessoas precisaram ressomar e não puderam ficar mais tempo no período intermissivo, até qualificando, de repente, o curso intermissivo, porque elas tinham prioridade de ressomar numa família que já estava acontecendo aqui no momento atual, no momento da ressoma delas. Então, isso tudo é parte do grande quebra-cabeça da ressomatologia, né? Então, essa questão da prioridade é isso. Muitas vezes a pessoa realmente tem uma prioridade evolutiva para ela ressomar naquela família. E se ela não ressoma naquele momento, ela perde, até porque tem ali os irmãos também, tem a idade biológica dos pais, né? Isso tudo compõe. E aí a gente pode pensar o quanto que a tecnologia vem ajudando também na Reurbex, né? O quanto que esses avanços tecnológicos, até da medicina, né? Das mães que não... Tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados. Mas das mães podendo ter filhos mais velhas, da medicina ter mais recurso, né? Antigamente era tudo mais complicado, mais difícil, né? Aqui ele pede para exemplificar as tarefas retratativas perante as consciências envolvidas na interprisão grupo kármica. Aqui a gente tem tem, por exemplo, aquela questão da neoversão relativa por exemplo, a profissão que a pessoa tem. A gente tem vários casos, né, da pessoa ter bastante lucidez. Ou mesmo a responsabilidade da pessoa em determinada instituição conscienciológica, né, conscienciocêntrica. Dela ter aquela tarefa retratativa, dela ter agido de uma maneira incorreta, não ter feito assistência, ou ter sonegado alguma informação a determinado grupo. Então, ela ressoma aqui com aquelas tarefas retratativas. Por exemplo, a pessoa que é médica, muitas vezes ela faltou, ela não prestou assistência, ou a pessoa que tem muita dificuldade em fazer assistência, ela ressoma já numa condição melhorada para ela aprender a fazer assistência, atuando na área da saúde. Isso não quer dizer que todo médico esteja aprendendo a fazer assistência, óbvio que não, tem também o contrário. Aquela pessoa que já há vidas e vidas que ela mexe com isso. Mas a gente tem aquelas que nitidamente têm a tarefa retratativa relacionada, por exemplo, à profissão. Né? A profissão de bombeiro, enfim, tem inúmeras, né? Até professor, as mais variadas
profissões. E é interessante quando a gente inicia ou, enfim, aprofunda estudos serexológicos, né? Como que isso vem à tona, eventualmente. Né? A pessoa começa a compreender melhor a história de vida, porque é interessante a gente pensar. Aí eu estou falando bem por mim, tá? Eu coloquei aqui ainda há pouco do quanto que eu não tinha a menor noção das coisas da conscienciologia, nem de paradigma multidimensional, até eu conhecer a conscienciologia em si. Antes eu não tinha. Tinha projeção quando era criança, mas não sabia explicar o negócio. Então, essa questão das profissões é a mesma coisa. A gente não sabe exatamente, mas a gente é conduzido, é tangido para estudar tal coisa, para ter tal profissão, porque às vezes a gente precisa encontrar alguma pessoa daquela profissão, trabalhar com aquele grupo, e a gente não tem lucidez para isso em geral, né? Mas, normalmente, já tem todo um planejamento ajudando a gente a fazer essas escolhas para que haja uma convergência proética. Se a gente é intermissivista, há esse investimento. Porque já teve investimento anterior. Então, interessa para as consciências amparadoras que a gente siga ali naquele rumo, né? Que a gente seja exitoso, né? Agora, ele pergunta aqui o significado da expressão a menor nas transmigrações interplanetárias. Ele pergunta como são as transmigrações interplanetárias a maior. Olha, o exemplo que eu tenho aqui para te falar de transmigração interplanetária maior é o exemplo dos serenões que ressomaram nesse planeta Terra em algum momento da nossa evolução para ajudar a desenvolver a nossa espécie. Isso é uma teoria, hipótese, acho que chega a ser uma teoria proposta pelo professor Valdo, e isso é uma coisa que é um assunto super interessante da gente pesquisar. Se eu tivesse tempo, eu iria mergulhar nisso, porque eu acho fascinante essa hipótese, e quando a gente lê sobre a linha de evolução da espécie do Homo, né, Homo sapiens, ou até antes do Homo sapiens, você tem aqueles ímpetos de ou são vácuos de explicação do que aconteceu, ou tem explicações que a gente não entende o porquê aconteceu tal coisa. E a gente tem resquícios, que é tudo em cima de resquícios, de fósseis, né? Tudo muito ainda primário, né? Como a maneira que essas pesquisas são feitas. Mas, junto com isso, tem essa teoria dos serenões ressomados para ajudar a melhorar o nosso cérebro. E uma explicação para a confirmação dessa hipótese é aquela condição aí colocada. É uma controvérsia na ciência convencional, mas existe essa. Tem gente que defende realmente que o nosso cérebro é usado só um percentual. Né? Esse número é bem controverso, né, Eduardo? E tem gente que acha que não, que isso é besteira, mas enfim. Mas isso explica. Essa condição de que a gente não usa o nosso cérebro totalmente, explica por que ele é tão desenvolvido e explica um investimento e um sacrifício, entre aspas, dos serenões transmigrados a maior. Por que a maior? Porque eles vieram de uma condição melhor. Né? Eles são transmigrados porque saíram de uma outra genética, de um outro planeta. E vieram ajudar aqui através da reprodução física, da genética, de árvore genealógica deles, melhorar a nossa genética cerebral. Com isso, foi se desenvolvendo aí, e provavelmente isso explique aí a condição do Homo sapiens sapiens, né? O que você acha, Eduardo? A gente pode pensar também no pessoal que está sendo transmigrado hoje para o planeta Cro-Magnon, quais são as consciências, serenões e evoluciólogos que estão indo junto. Sim, que estão indo junto e, na verdade, é uma transmigração maior. Claro. Porque ele está indo lá na condição de assistente, para poder ajudar a desenvolver aquela espécie para receber os transmigrados daqui. Bem lembrado, com certeza não tem só transmigrado daqui da Terra, com certeza. Senão não ia dar conta, não ia aguentar e implodir tudo. Então, é isso. Agora,
ele pergunta aqui sobre a lei extrafísica da inseparabilidade grupo-kármica. Essa lei é uma paralei aí bem conhecida, né? A gente... você está falando, desculpa, na legislogia, essa questão da derrogação temporária da lei extrafísica da inseparabilidade grupo-kármica. Quando acontece a transmigração, acontece essa derrogação temporária. Porque o que a gente sempre coloca, né, da lei da inseparabilidade grupo-kármica, quando, pela evoluciologia, os evoluciólogos e serenões, enfim, determinam e chegam à conclusão que o melhor para a evolução daquela consciência é ela se separar daquele grupo karma que ela já tinha ali, que a lei da inseparabilidade grupo kármica mantinha aqui junto. Então, isso é uma coisa. Agora, a gente pode pensar o seguinte, que, de certo modo, dependendo do caso, também essa derrogação é temporária, porque essas consciências transmigradas para um planeta Cro-Magnon, por exemplo, muitas vão em grupo também. Né? Tem líder que a gente tem essa informação que tem essa hipótese também, né? Delas irem transmigradas, dependendo da situação, em grupo, e também acontece a derrogação temporária de separação de um grupo e ela retoma numa outra condição a menor, também continuando aí a lei, tá? Agora, você pergunta aqui dos recursos somáticos constritores. Então, aqui a gente pode, por exemplo, um exemplo, né? Essa questão do gênero humano. Eu acho isso muito interessante, eu tenho muito interesse, acho muito engraçado até, essa coisa dos estudos, em alguns casos. Essa coisa assim, da gente pensar que a gente é consciência, que a gente não é esse soma, né? Eu não sou mulher, eu estou mulher, mas essa questão de é tudo igual e tal, consciência não tem sexo e tal. Contudo, nesse momento evolutivo planetário, as diferenças são cruciais, são importantíssimas e são fundamentais para o nosso momento evolutivo. Então, a gente pode supor a ideia, a hipótese, de uma pessoa ter ressomado no soma, ter ressomado na condição feminina, porque era o melhor para ela evolutivamente, e não nascer na condição de homem. Ou porque ela talvez precisasse desenvolver alguns atributos mais afeitos ao ginossoma nessa sociedade, nesse momento evolutivo. Não estou falando de uma condição de serenão, não é isso. No nosso planeta, nesse momento evolutivo, a diferença é muito importante. A sociedade impõe uma diferença, né? E tem fora as questões biológicas, enfim, mas a questão cultural ainda é muito séria. Então, isso tudo são, por exemplo, podem ser recursos somáticos constritores aí para ajudar na evolução. Mesma coisa é um homem, né? De repente a pessoa precisar ressomar num soma masculino para ela desenvolver tais atributos, ou ela evitar de fazer coisas que ela não fez tão bem na condição de mulher. E assim, né? Até acessar certas pessoas, né? Também naquele corpo, né? Ter a relação certa com a pessoa, né? Daí entra aquela, não vou nem entrar aqui, porque é outro verbete, naquele assunto cabeludérrimo, né? Que é a questão da homossexualidade, né? E que é uma outra questão super complexa quando a gente pega esse assunto de neoversão existencial, né? E outra coisa aqui, a gente tem uma pergunta, nossa colega, lá, nossa amiga da Alemanha, uma delas. O fato de ter iniciado aqui na Alemanha o meu contato com a Conscienciologia e vindo a saber posteriormente da Heuvex, me mostra a hipótese de envolvimento nisso. É possível apenas com a nossa presença em determinadas situações ou lugares onde não convém se falar de conscienciologia, já efetuar algum tipo de assistência efetiva? Com certeza. Não esquece, obviamente você não está à toa, nada é por acaso, você não está à toa morando na Alemanha, e não esquece que a nossa própria pensionização
o que a energia, o padrão de energia que a gente emite pode ser fundamental para ajudar os amparadores a fazer algum tipo de assistência. Então, imagina uma pessoa com um nível de cosmoética que conhece a teoria da Urbex, que conhece a Conscienciologia. Por exemplo, não só essas pessoas, mas, por exemplo, o tanto que você pode ajudar emitindo energias positivas, de modo que os amparadores, usando a sua energia, podem limpar até a psicosfera de uma consciência para que ela acesse alguma informação posterior. Ou ela mesma, com uma própria limpeza energética, ela já possa raciocinar de uma maneira melhor do que a usual dela. Então, a gente não pode descartar nada, nem menosprezar nada. Você quer perguntar? Toda pergunta mas umazinha dá. Dentro da arquitologia, a intermissivismologia, eu queria que você aprofundasse ou falasse um pouco, ou trouxesse alguma coisa para elucidar sobre vale considerar o nível do livre-arbítrio disponível e os aportes existenciais identificados. Eu tenho muita dúvida quanto a essa questão do livre-arbítrio, né? Você vai vendo que com o passar da evolução, você vai assumindo mais essa condição de livre-arbítrio. Mas não sei se tem alguma teoria, alguma coisa, que até com uma leitura de sugestão que você possa dar. Você tá onde mesmo, hein? Em argumentologia, dentro de intermissivismologia. Sim, claro. Tá. Na segunda linha. Tá. Bom, essa questão, você tem dúvida, porque você compreende bem essa questão desse balanço livre-arbítrio e determinismo. Sim. Conforme a pessoa evolui, o livre-arbítrio dela vai aumentando. E a responsabilidade também, obviamente. Então, muitas vezes, a gente aqui, na nossa condição, tem dificuldade de lidar com o nosso livre-arbítrio. A gente fica com medo, ressabiado, achando que não dá conta. E se a gente não conseguir lidar com o livre-arbítrio que a gente já tem, a gente não vai alcançar mais. Porque vai depender do que da maneira cosmoética que a gente lida com o livre-arbítrio atual na nossa condição de pré-serenão, é a maneira como a gente consegue lidar com isso que vai fazer a gente ter mais livre-arbítrio ainda. Exemplo, vamos supor que eu tenha nascido numa família nuclear, não vou falar que uma pessoa tenha nascido numa família nuclear por absoluta determinismo do max-mecanismo. A pessoa precisava de uma recomposição séria, ela cometeu muitas falhas com aquela família, ela precisava ajudar o pai, a mãe, os irmãos, enfim, uma interprisão muito forte. Mas ela tinha um livre-arbítrio suficiente para ela recompor aquilo, você concorda? Senão ela não teria ressomado ali, ela tinha uma chance. Por exemplo, vamos supor que ela tenha ressomado com uma condição, com um macrosoma ou com uma inteligência evolutiva melhor do que o restante da família. Você concorda que ela teria uma condição de usar o livre-arbítrio ali para fazer o que tinha que fazer, para recompor, para fazer assistência e tal? Então, eu estou chamando a atenção para isso, você está entendendo? Da pessoa conseguir e buscar, pelo menos, usar o máximo que ela pode do que ela já tem de livre-arbítrio. E porque a gente tem um nível razoável disponível, né? E a gente tem aportes existenciais que a gente pode identificar com facilidade. Então, é cruzar isso, né? Claro, ninguém vai se meter a fazer o que não tem competência. Pelo menos a gente tem que mais ou menos tatear. E aí, o gancho que eu coloquei aqui é a questão do completismo, né? Que é a nossa cereja do bolo, né? A gente se virar para alcançar um percentual razoável de complexos, né? E eu não sei, eu penso que se a gente não usufruir do livre-arbítrio que a gente tem, a gente vai ficar chupando o dedo lá no intermissivo, no período intermissivo. Concorda? É meio que assim, puxa, eu podia fazer isso e não fiz. Por que eu não fiz? Sei lá, porque eu tive preguiça, eu tive medo, não me empenhei.
ou achei que eu não podia. Mas é aquela história, faz, quebra a cara, vai, vê se dá. E se a coisa está bloqueada, está fechada, aí é o tal do determinismo que entra. Tem coisa que não dá, não é? A gente não percebe. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas tudo vai se fechando. Vai tudo, parece que não, isso não é para mim, não dá. Ao contrário, tem coisa que às vezes você vê uma luzinha no fim do túnel, você pega aquela boia e a coisa vai, né? Às vezes você nem é a melhor pessoa para fazer aquilo. Às vezes você vê que tem gente que mais competência que você. Mas a pessoa, eu vejo isso às vezes, a pessoa não tem, podia não ser ela, podia ser outra melhor. Mas é ela que topou fazer. Ela pegou o que ela tinha de livre-arbítrio disponível e foi em frente. Né? Entendi. Deu certo. Aí dá, né? Vai, né? Tá? Uma das coisas assim, que eu penso que trava a gente também é assim que às vezes você fica com receio de magoar o outro, né? É aquele autossacrifício ainda, um processo religioso que eu venho observando em mim, que eu tinha demais ainda, né? O autossacrifício, nossa, se eu não responder o não aqui, ela vai ficar, o que ela vai pensar assim de mim, vou magoá-la, e o que ela vai ficar chateada. É um processo assim que meio do autossacrifício, né? É bem arraigado na gente ainda. É bem sério isso que você está falando. Agora aqui na parafatologia, você poderia relatar como nexo interlúdio? Eu estive 4 dias no CEEC para participar do 3º Fórum Internacional da Serexologia. Em determinada noite, me vi lucidamente saindo do corpo, daí pensionizei na possibilidade de visitar a interlúdio. Mas minha projeção lúcida foi abortada no início, devido ao ronco de um amigo. Ai, que pena. Tem que perdoar seu amigo, que também estava hospedado no mesmo quarto. Pois é, eu já tive uma projeção na interlúdio, foi uma pena, porque na hora que eu acordei, que eu me dei conta, eu não consegui rememorar muita coisa, mas eu rememorei alguma coisa. E, assim, eu espero ter mais lucidez para ter outras projeções lúcidas rememoradas. Mas, assim, essa questão da relação da gente com a interlúdio, eu acho ela muito intensa e muito séria, diante de tudo que a gente sabe, teoricamente, sobre a interlúdio. E essa experiência que eu tive foi muito enriquecedora, porque eu pude perceber essa coisa da conexão das equipes intrafísicas daqui, da CCCI, Equipex, na interlúdio, atuando junto com a gente no nosso trabalho, entendeu? Então, mas eu coloquei aqui interlúdio, só estou falando isso que você perguntou, né? De relatos sobre interlúdio, mas assim, a gente tem também várias experiências na nossa dinâmica parapsíquica lá na Enciclosapiens, que eventualmente a gente percebe essa conexão e algumas pessoas relatam, eu própria, a questão dos intermissivistas, e é bem assim próximo, né? Esse holopensene. E a gente sabe o quanto que a interlúdio tem um papel fundamental nessa questão dos neo-intermissivistas e o que está acontecendo hoje de ressoma, a participação deles aqui, visitando o CAEC, nos cursos, nas dinâmicas, ajuda ao nosso trabalho aqui no nosso dia a dia, né? O paravoluntariado da interlúdio. Tem uma conexão muito grande, por isso que eu coloquei aqui no verbete, tá? Agora, aqui uma outra amiga nossa, também da Alemanha, ela dá parabéns e tudo, aí pergunta sobre o holopensene pessoal reurbanológico, se eu posso expandir, como reconhecer esse holopensene. Olha, a pessoa que tem interesse pela Reurbex, ela por si só, ela já tem, né? Ela já tem uma tendência a ter esse holopensene. É claro que tem pessoas que gostam mais, que se aprofundam mais, que têm mais interesse. Agora, assim, de um modo geral, a Reurbex, ela permeia todo mundo que estuda Conscienciologia, porque a Conscienciologia é a base do curso intermissivo, e o curso intermissivo é parte da Reurbex. Enfim, a gente tudo aqui, nossa, é Reurbex. Quer falar, Eduardo? Só lembrando rapidamente que o Valdo coloca aquela pensata, que a enciclopédia da Conscienciologia é o que está na ponta da Reurbex. Ah, né? Bem lembrado. Bem lembrado, isso mesmo, é uma ortopensata, né?
A pessoa escrever um verbete tem tudo a ver. Então, você é verbetógrafa, a gente convida você, né, para aprofundar nisso. Então, esse super bem lembrado, Eduardo. Esse holopensene nosso aqui é muito reurbanológico, porque a gente é a ponta, é uma ponta aí, né? São 8 itens, né, que ele colocou, 8ª enciclopédia. A gente é uma ponta dessa questão da reurbanologia. Agora, na maniologia, a mania de desperdiçar as oportunidades evolutivas, e ela pergunta como reconhecer se realmente é uma oportunidade evolutiva, se eu teria alguma casuística pessoal. Olha, eu tenho uma casuística pessoal, mais de uma casuística pessoal. Eu tenho uma tendência que eu dificilmente digo não quando alguém que eu confio, que eu tenho algum apreço, ou que eu considero que é minha amiga, me convida para fazer alguma coisa. É raro eu dizer não quero, não posso. Eu tenho uma tendência a dizer sim. É claro que isso tem um lado ruim. Às vezes a pessoa se sobrecarrega, às vezes a pessoa fica exacerbada e tal. Eu tenho até feito exercício para aprender a dizer não. Mas nessa questão de oportunidade evolutiva, é como se, dependendo do convite que você recebe, eu encaro geralmente como uma oportunidade evolutiva. E eu tive assim, eu já tive muitos exemplos bons na minha vida, principalmente na CCCI, porque eu tenho essa característica. Geralmente eu chego num lugar porque alguém me convidou, alguém me chamou, eu não tenho muita iniciativa, acho que é um defeito meu. Tem muita aquela iniciativa, vou fazer. Mas eu chego porque alguém me convidou, mas ao mesmo tempo eu estou meio por ali disponível. Então tem alguma coisa que eu chego, mas assim, fico meio na beirada, assim. E eu dei alguns sims que eu achei que foram ótimos para mim, sabe? Agora, como reconhecer se realmente é uma oportunidade evolutiva? Eu acho que se você desenvolver o parapsiquismo, é batatófilo, claro. Você percebeu o que está envolvendo ali, o que está envolvendo em termos de energia. Se você se sente bem com aquilo, se você consegue ter alguma sinalética que dê alguma dica para você ali na hora, porque a questão do parapsiquismo é interessante. Eu acho que é fundamental porque é na hora, é instantâneo, né? E às vezes você não tem muito tempo para ficar, né, pensando muito ou refletindo muito. Então é isso aí, eu acho que a dica maior é essa questão essa coisa própria do meu envolvimento. Eu penso assim, esse negócio de dizer não, vem do porão consciencial, assim, que às vezes, assim, pelo menos no meu caso, tem uma dificuldade de dizer não para pai e mãe. A gente fica ali meio numa sinuca ali, né? Você acha que tem a ver com rebeldia? Assim, porão consciencial não, porque... não, também religioso, né? Processo, de não querer dizer não, sempre, né? Não querer desagradar. Isso. Aí vai crescendo, até uma certa idade ainda fica difícil ainda você dizer não para eles. Para eles compreender isso aí. Com certeza. Agora, a gente tem aqui, na sua opinião, existe alguma relação entre a neoversão existencial e a síndrome do estrangeiro? Puxa, eu acho que eu não coloquei, eu vou pedir licença e vou colocar aqui na revisão final. Eu acho que eu não coloquei a síndrome do estrangeiro, eu acho que é interessante colocar. Não, eu só coloquei uma síndrome que foi a abstinência da baratrosfera. Mas claro que tem relação. A própria pessoa que é intermissivista ou que tem algum resquício de holomemória de um período intermissivo, ela pode ter sim a síndrome do estrangeiro. Então tem relação com a neoversão. Eu agradeço aí a sua dica. E você pede para eu comentar a frase enfática, e eu vou ler aqui a frase enfática. A neoversão existencial é condição ímpar no périplo evolutivo planetário. Vale ortopensenizar e atuar com determinação para melhor usufruir da ressoma, interassistindo na era da Reurbex. Essa frase, ela sintetiza praticamente o que eu escrevi no verbete, o que eu penso sobre isso, e até em cima de uma colega nossa, da pergunta de uma colega, sobre essa questão de nem sempre a gente poder atuar diretamente, ou não poder mesmo. O simples fato de você ortopensenizar, ou seja, de você pensar cosmoeticamente sobre a pessoa, sobre o fato de você
emitir as melhores energias e buscar acertar, né? Buscar fazer o melhor. Isso já vai ajudar demais nesse processo todo nosso. Então, vale a pena, com certeza. Agora, tem uma pergunta aqui sobre a questão da ressomatologia. Também, essa questão do macrosoma, o item 7, os outros já foram falados. Também o trabalho. É que o macrosoma, ele pode ser também uma estratégia evolutiva para você... Aliás, o macrosoma em geral é isso, né? Você tem um macrosoma para você exercer melhor aquilo que você se prontificou naquela vida. Então, dependendo da situação da pessoa, isso é mais óbvio, é mais lúcido, e ela pode tirar mais partido, então, da condição de ter o soma maceteado, né? O macrosoma é uma condição paragenética que a pessoa recebe ou adquire por mérito, por ela já ter tido esforço pessoal que capacita ela a receber esse soma maceteado. Ele é um soma, ele tem mais, dependendo, tem vários tipos de macrosoma, mas de um modo geral, ele tem características específicas dele, daquele tipo de macrosoma, e ele consegue superar condições que um soma comum, normal, não consegue. Então, isso é uma coisa bem séria na questão da neoversão existencial. A gente imagina e sabe que são poucos, né? A questão de macrosoma ainda é minoria, mas isso ocorre e é uma fonte também de pesquisa para a gente. Pessoal, o nosso tempo aqui esgotou. A gente agradece muito vocês, tertulianos, presentes, os teletertulianos aí com as perguntas que ajudam muito, né, a enriquecer os verbetes, os debates, as tertúlias em geral. E a gente agradece também a equipe aqui do Tertuliário e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 29 perguntas online respondidas. Hoje teremos 3 recados. A Valdilene sobre acoplamentário, Malu, palestra sobre reeducação para autopacificação íntima e Andressa Lima sobre pacificário. Boa tarde a todos. Então, eu quero convidar a todos, em nome do CAEC, para o curso acoplamentário, que vai acontecer em junho, de 10 a 12 de junho. A temática será grupalidade. O curso terá os EPICONs Eliane Stedley, Lilian Zolé e Hernani Brito. O acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento do parapsiquismo e os atributos conscienciais. Ele tem alguns benefícios importantes, dentre eles, ampliação do convívio entre consciência e consciexes, aumento do rapport com os amparadores, otimizando a vivência do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, identificação do potencial parapsíquico pessoal, dinamizando a execução da programação existencial pessoal. Então, nesse acoplamentário, nós vamos estar discutindo a temática grupalidade com os EPICONs e também otimizando aí através da técnica do acoplamento energético, da clarividência facial, o desenvolvimento do parapsiquismo. Os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, convidamos a todos e todas para uma palestra pública que ocorrerá no próximo sábado, dia 14, das 15 às 17 horas, na sede da Juriscons no Discernimento. É uma palestra gratuita, né, com o tema de reeducação para a autopacificação íntima. Né, ela tem tudo a ver com o verbete de hoje, né, com a reeducação nós conseguiremos, né, atingir uma neoversão existencial. Então, nessas 2 horas,
nós estaremos abordando a importância da reeducação para atingirmos esse estado de autopacificação, abordando temas como a reeducação intraconsciencial, a reeducação holossomática, que vem a ser a reeducação pensênica, a reeducação parapsíquica, a reeducação cosmoética, né, através da convivialidade. Então, convidamos a todos para estarem lá, e essa palestra ela é um pré-evento do curso que ocorrerá no dias 28 e 29 de abril, de teáticas da automediação anticonflitiva. Então, convidamos a todos a estarem presentes nesse sábado. Obrigada. Olá, ainda no Aula Pensene da Paz, eu gostaria de convidar a todos para participar do curso Pacificário, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de maio, terça e quarta-feira, aqui no Acoplamentário, em Foz do Iguaçu, e contará com o professor Epicom Félix Wong. Esse curso permitirá experimentar a dinâmica do Pacificário, que é o primeiro laboratório grupal que está em construção já no campus de pesquisa IPC Saquarema, no Rio. Então, nesse curso, o objetivo é vivenciar a dinâmica desse futuro laboratório. Então, é vivenciar um estado de pacificação íntima maior através de uma impactoterapia energética. Então, convido a todos a implantar esse Holopensene da Paz no planeta, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete livro, da especialidade da mentalsomatologia. A verbetógrafa, professora Nina Rosa Manfroy. Obrigada e boa tarde a todos.